Olá a todos, mais uma vez, professor Valdecir, sejam muito bem-vindos. Hoje é importantíssimo, vou dar uma dica importante aqui de como que você faz para controlar imediatamente uma crise de ansiedade. Fique ligadinho aí que eu vou explicar para você isso mesmo, como que você trabalha fisiologicamente para controlar uma crise de ansiedade, né? Aquela ansiedade generalizada, a pessoa está perdendo o controle. Como que faz aí para você interromper então essa crise, contornar esse problema aí? E peço que você deixe seu like aí no canal, deixe depois o seu comentário. E antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero explicar para você como que isso acontece. Por que então dessa ansiedade? Da onde que vem? Como que isso acontece no nosso sistema aí, na nossa fisiologia, no nosso sistema nervoso, para que fique, né, bem entendido. Numa outra aula, eu dei um exemplo de um automóvel, né? Fiz uma comparação da pessoa dirigir, conhecer também o motor, a parte elétrica, e algumas pessoas me chamaram no grupo e disseram: "Ah, professor, gostei daquela explicação lá do carro, porque a gente consegue entender de uma maneira mais fácil quando tu dá esses exemplos." Pois então, eu vou dar um exemplo bem bacana e vou fazer você sentir, isso mesmo. Eu vou fazer você sentir aí, vou provocar, né, uma sensação em você para você sentir na prática algo interessante antes de eu explicar essa fisiologia. Aí, com certeza, vai ficar tudo mais, entendido, de uma maneira muito mais fácil e muito mais inteligente, digamos assim, de nós conversarmos sobre um assunto que parece ser complicado, mas você vai ver que é muito simples e também muito importante compreender isso, principalmente para você que estuda, para você que é terapeuta, para você que atende, trabalha no dia a dia aí com a saúde, né, mental das pessoas. Então, antes de eu explicar, eu quero mostrar para você aqui, e eu já vou compartilhar a minha tela. Vou compartilhar em dois momentos a minha tela com vocês, tá certo? Muito boa noite para quem está chegando agora. Seja bem-vindo também quem estiver assistindo aí essa gravação depois, né? Seja muito bem-vindo. Lembra de deixar o seu like aí e compartilhar o link dessa aula se você achar que ela faz de fato algum sentido aí, né, e venha agregar algum conhecimento no seu dia a dia. Então eu vou compartilhar a minha tela e eu quero que você preste muita atenção nesse pequeno vídeo, tá, que eu vou passar. Porém, como ele também faz parte, né, de um exercício, e nós vamos partir desse exercício para que eu consiga trazer então uma explicação e a partir disso você vai, né, vai entender com mais clareza isso que eu quero explicar. Eu vou pedir para você que está acompanhando no celular, que você segure o celular próximo de você, mais ou menos uns 30 centímetros do seu rosto, tá? Porque tem uma imagem ali e é uma casa um pouco mal assombrada, tá? Mas isso é uma gravação interessante e eu quero que você assista a isso primeiro, tá? É uma casa um pouco assustadora. Só que eu quero que você aproxime um pouco a tela, porque tem um detalhe nessa imagem e vai aparecer circulado esse detalhe. Eu quero ver depois que você assistir, você vai comentar aí o que que você conseguiu ver naquela pequena imagem, tá certo? E também é muito importante que você deixe o volume o mais alto possível. Por quê? Porque o dia que foi feito essa gravação nessa residência,
Teve um som que saiu, enfim, não foi produzido por ninguém, né, que estava ali. É um som bem curioso, só que ele é baixinho, ele ficou baixo esse som. Então é importante que você aumente o volume, porque você precisa também ouvir esse som, pois depois, né, depois que eu compartilhar a tela, que você então prestar atenção nessa imagem, tentar identificar o que é e ouvir esse som, se eu vou te perguntar depois se você acha que tem alguma relação, e aí nós vamos interagir um pouco na nossa aula. Então é importante que você aumente o volume, tá? E que você preste muita atenção na imagem onde ela estiver aí circular. E se você estiver vendo no televisor, também aumente o volume e tente focar aí quando a imagem chamar a atenção, tá certo? Como eu disse, é uma casa aí que foi feita uma gravação um pouco sinistro aí, mas preste atenção no som e preste atenção aí na imagem, depois a gente conversa sobre isso, tá? Então, é rapidinho, já vou compartilhar a tela aqui para você, tá certo? Acompanhe aí. Antes, antes que alguém me xingue, tá? Fique tranquilo aí, não precisa xingar o professor, tá? Não xingue o professor, tá? Mas o que eu quis mostrar para você, o que eu quis causar em você, nada mais, nada menos do que a ativação do sistema nervoso simpático. Isso tudo, esse desconforto, talvez, né? O suor, o coração bate mais forte, o susto, essa coisa, né? Essa reação que você teve, nada mais do que nós ativamos aí o sistema nervoso simpático. E de simpático você vai ver que ele não tem nada, tá certo? Então, isso foi só para você, né, compreender mais o que nós vamos trabalhar a partir de agora. Se assustou, alguém se assustou, comente aí. Ô, professor, me assustei, não me assustei, não senti nada. Comente aí. Enquanto você comenta, agora sim, tá? Não vai mais ter susto, tá? Eu vou compartilhar a minha tela novamente, tá? Pois eu vou fazer então agora uma explicação sobre isso que você sentiu, tá certo? E você veja se faz sentido aí para você ou não. Deixa eu compartilhar então a minha tela aí com você. Vou deixar assim que fica, eu acho que mais fácil. Então você está vendo aí, tá? Que nós temos o nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso ele se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Vamos prestar atenção justamente aí no sistema nervoso periférico. Ele se divide em sistema nervoso autônomo e somático. Vamos prestar atenção no sistema nervoso autônomo. Por que autônomo? Autônomo porque ele não necessita da sua vontade, não necessita de uma ordem, não necessita do seu querer ou não para ele funcionar. Simplesmente ele vai estar aí atuando, funcionando independente da sua força de vontade, do seu querer. Um exemplo, o batimento, né, do seu coração aí, quem faz esse trabalho é o sistema nervoso autônomo, tá certo? Mas o que eu quero que você preste atenção é que o sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático, que você acabou aí de sentir, né? A, a, a atuação dele no seu corpo, e parasimpático. E aqui nós vamos entrar num assunto interessante e aonde, né, que a ansiedade entra nisso tudo, é isso que nós vamos estudar.
Lembrando que, preste atenção, simpático e parasimpático, os dois, né, pertencem ao sistema nervoso autônomo, tá? Independe da sua vontade para ele atuar. Porém, não quer dizer, e aqui eu já vou dar o segredo disso tudo, não quer dizer que você não consiga interferir de alguma forma. E é aí que nós vamos compreender como que nós, né, faremos para interferir num sistema nervoso autônomo. Vejamos, ele tem o simpático, que ele justamente é aquele, né, que faz o seu coração disparar, é aquele que você, né, quando sofre um susto, é ele que está atuando, as suas mãos às vezes vão suar, você chega num lugar, vai querer ir embora, é justamente o sistema nervoso simpático. E como eu disse, de simpático ele não tem nada. Eu vou diminuir essa tela aqui, que eu acho que você já entendeu, né, o fluxograma aqui. Nós vamos falar só sobre o simpático e o parasimpático, tá certo? Então, eu só vou voltar aqui, né, para a minha tela e para nós conversarmos um pouco mais de perto, tá? Então, o sistema nervoso simpático, ele começa, né, a demonstrar que ele está aí acima, né, está aí evidenciado, né, sobre o parasimpático, quando é que você, por exemplo, vai assistir um filme de terror, qual dos dois está atuando, né, que vai atuar aí durante um susto? O simpático. Quando você vai lá num parque de diversão, numa montanha russa, qual que vai estar atuando? O simpático. Quando você está nervoso, o simpático. Quando você está ansioso, o simpático. Quando você, né, explode, fica nervoso, o simpático. E ele está também diretamente relacionado ao processo de luta e fuga da amígdala. Então, quando dispara a amígdala, todo aquele processo que você já conhece de luta e fuga é o simpático que está agindo. Por quê? Porque lá na sinapse dos neurônios, tá? Lá onde acontece, né, a passagem de informação de um para o outro, lá no final dos dendritos, quando o simpático está atuando, ou seja, teu coração vai disparar, você vai sentir ansiedade, desconforto, é porque, né, lá na sinapse é liberado noradrenalina. E a noradrenalina, ela também, além de se transformar depois em adrenalina, vai instigar, vai incentivar a produção, né, de adrenalina. E você vai começar a ficar pilhado. Isso, tá? Você vai, com o tempo, cair aí no looping, né? No loop da ansiedade. De que forma? Quando você está preocupado com alguma coisa, uma preocupação excessiva, é ativado o sistema nervoso simpático. E se você se preocupar um pouco mais, os seus pensamentos ficarem, né, remoendo esse assunto, seja do passado, seja do futuro, vai ficar dando descarga da noradrenalina e vai ficar produzindo adrenalina cada vez mais. Então, o teu pensamento vai produzir cada vez mais, vai ficar aí instigando, vai ficar estimulando o sistema nervoso simpático e essa ansiedade vai se transformar numa ansiedade generalizada, vai evoluir aí para uma síndrome do pânico, e as coisas começam a ficar complicadas. Então, o causador da ansiedade, tá, é o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso parasimpático,
ele faz o quê? Ele é o cara que vai harmonizar, ele é o oposto do simpático. Por exemplo, quando você está relaxando numa banheira de hidromassagem, qual dos dois sistemas que estão atuando, simpático ou parasimpático? Com certeza é o parasimpático. Quando você está recebendo uma massagem relaxante, é o parasimpático. Quando você está em paz, calmo, tranquilo, né, é o parasimpático. Então, o parasimpático é o cara que nós temos que ativar para combater, digamos assim, para fazer com que o sistema nervoso simpático deixe aí de ficar produzindo essa química no nosso corpo, né? Então, o segredo é você atuar, você instigar, você fazer com que o sistema nervoso parasimpático seja instigado, seja estimulado. Até aí eu acho que você conseguiu compreender, né? Então, ansiedade, preocupação, medo, isso aí é o loop da ansiedade. Por quê? A ansiedade ela precisa de um gatilho. Um gatilho é um pensamento em algo que não aconteceu, né, que vai te trazer muitas vezes um desconforto, uma prova que tem que fazer, ou enfim, uma conta para pagar e não tem a grana, ou algo do passado que você lembra, né, do momento triste. Isso são gatilhos. E esse gatilho, ele vai trazer aí um sintoma da ansiedade. E o medo disso, veja bem, o medo de que isso aconteça, de que isso se repita, de que talvez você não vai conseguir, tudo isso, né? O medo. O medo é o principal carinha ali, né? Que vai te manter preso, que vai manter esse loop aí te escravizando. E o medo, quanto mais você alimentar ele, mais, né, vai produzir noradrenalina, vai produzir adrenalina, e isso vai ficar se alimentando e você não vai mais ter o controle. E o sistema nervoso simpático está tomando conta. Então você tem que fazer a ativação do sistema nervoso parasimpático para isso aí equilibrar. Senão, não adianta que não vai acontecer nada. Professor, como é que eu faço isso então? Eu vou deixar algumas dicas aqui, tá? De como que você faz isso fisiologicamente. Só que essas dicas são valiosíssimas para fazer isso, né, ser interrompido imediatamente. 1, 2 minutinhos você já controla, você vai fazer o sistema nervoso, né, você vai estimular o sistema nervoso parasimpático a, digamos assim, diminuir todas aquelas sensações lá do simpático. E aí o corpo vai estar em equilíbrio, seus pensamentos também vão parar aí de ficar sendo estimulando aquele medo e tudo isso vai se acomodar. Porém, tá? Isso aqui não basta para você resolver o problema. Isso aqui vai contornar a situação momentânea e você vai ter que, né, fazer uma terapia aí para, de fato, resolver essa questão. O que que você faria, então, para, né, eu vou deixar aqui 2 dicas para você, tá? Depois, quem é membro do canal, quem não é membro, se torne membro aí, porque essa aula eu vou continuar ela e vou dar todo o mecanismo terapêutico para quem é membro somente, de como que você faz a terapia correta e como que você trabalha e faz todo o tratamento, né, através do sistema parasimpático para, de fato, resolver essa situação. Mas essas 2 dicas aqui vai ficar aí para todos vocês, tá certo? Como é que eu faço então? Existe, né, tem um, um método aí dentro da psicologia que eles chamam 478 e significa o quê? Você simplesmente respire
Puxe o ar durante 4 segundos. Segure o ar por 7 segundos e solte o ar por 8 segundos. Isso faz com que? Faz com que o teu sistema nervoso, né, e vai trabalhar aí a questão, justamente do sistema parasimpático, tá? Você fazendo esse tipo de respiração em específico, você vai, né, estimular o parasimpático. Então você vai aspirar, vai puxar o ar e contar né? Mentalizar aí 2, 3, 4. Segura o ar, conta mentalmente até 7 lentamente, né? Espere aí 7 segundos. Depois você vai soltar o ar, como se você estivesse assoprando uma vela sem apagar a vela. E vai soltando o ar contando até 8. Essa respiração, ela vai trabalhar diretamente no sistema parasimpático, tá certo? Eliminando, né, o problema, né, crônico que está acontecendo aí, né, a hiperestimulação que está acontecendo do sistema nervoso simpático. Então, isso é uma forma aí de você controlar. Professor, não tem como respirar, pessoa tá, não tem como respirar. Pega uma pedra de gelo, isso mesmo, gelo, uma pedra de gelo lá da geladeira, coloca na palma da mão da pessoa e faz ela segurar bem forte essa pedra de gelo. Você vai ver que 40 segundos, 50 vai se passar e esse gelo vai começar a causar uma dor. O frio vai causar um desconforto, uma dor. E o fato dessa dor estar acontecendo na mão devido ao gelo, né, um desconforto muito grande, vai mudar completamente o foco da pessoa, dos pensamentos, dos medos, e todo o cérebro vai direcionar a atenção ao gelo da mão. Em um minutinho e meio, a pessoa não vai mais conseguir segurar isso na mão, vai doer muito, e quando ela não aguentar mais, solta o gelo. Quando ela soltar, a ansiedade já era, está controlado, tá? Então isso são dicas de controle imediato e rápido de ativar o sistema nervoso parasimpático e aquietar o simpático que está naquele loop infernal aí, tá certo? Então essas duas dicas fica aí de presente para você e o mais importante é que você tenha compreendido, né, o simpático e o parasimpático e a função de cada um. E você viu que eu disse que lá no início que mesmo os dois pertencendo ao sistema nervoso autônomo, nós temos sim recursos para interferir, né, para de alguma forma estimular mais um ou mais o outro. Você viu que eu estimulei aí um disparo do teu sistema nervoso simpático quando você assistiu, né, se assustou aquela imagem, teu fisiológico já alterou. E se você segurar o gelo, se você fazer essa respiração, você pode fazer até mesmo aí, né, mesmo não tendo uma ansiedade, se você fizer essa respiração, faça e avalie você mesmo o que que acontece no seu corpo. Você vai ver que você já vai sentir o seu corpo mais calmo, mais lento, mais relaxado, pois isso aí é fisiológico e não tem como ser diferente disso. Isso aí vai acontecer dessa forma que eu falei para você. Uma outra dica também interessante é você tomar um copo de água bem gelada, tá? O gelo, o frio, né? Quanto mais gelada tiver esse copo d'água, né? Toma o mais rápido que puder, glu, 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 vira o copo d'água. Esse gelo vai também atuar diretamente, né? O frio, a quantidade de água que você bebe rapidamente vai estar atuando, estimulando diretamente o sistema nervoso parasimpático, tá certo? Porém, isso aqui não é uma terapia, isso aqui você vai interromper aí, você vai gerar um equilíbrio, tá certo? Quando a pessoa começar aí
a se deparar com os gatilhos, ela poderá sim voltar para aquele loop lá e começar, né, a reviver todos esses medos e acontecer todo esse disparo dessa química novamente. E aí sim você tem que fazer uma terapia direcionada lá para o parasimpático, tá? Para resolver isso. E isso eu vou deixar aí uma outra aula, né? Vou deixar uma outra aula gravada somente para os membros. Então, se você não é membro, quiser aprender, quiser aí, né, dar um up no seu atendimento, se torne membro aí do canal, clique aí, se torne membro, né, que com certeza aí vai ter muito conteúdo interessante a partir de agora aí. Eu vou deixar toda semana, pelo menos, alguns vídeos aí somente para os membros, ok? Espero que você tenha entendido, hein? Mais uma vez, peço desculpa pelo susto, que se é que você se assustou, né? Então, obrigado aí a todos que acompanharam essa aula. Deixe seu like, deixe seu nome, diga se você gostou, se não gostou, se você tem uma pergunta e se você, né, quer que eu grave uma aula com um assunto específico, deixe aí seu comentário, deixe a sua sugestão aí, que eu vou procurar aí atender a todos, tá ok? Obrigado mais uma vez e até a nossa próxima aula. Valeu, até mais, obrigado, valeu.